Oi, vamos lá para mais uma resolução. É um exercício que fala de um objeto que foi lançado verticalmente para cima. Eu sugiro que você use essas ilustrações de referência. Não é que os valores que a gente vai encontrar nos exercícios serão exatamente estes, né? Mas eu sugiro que você use essas ilustrações. A gente está falando nesse caso de um lançamento para cima. Então, é esse primeiro quadro aí. Aí tem uma mistura nesse caso de movimento retardado e movimento acelerado. Por quê? Porque quando a gente joga um objeto para cima, ele vai subindo, 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 e conforme ele vai subindo, 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 vai ficando mais devagar, mais devagar, mais devagar. Vai subindo, 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 vai ficando mais devagar, mais devagar, mais devagar, até que no final da subida ele para mesmo. Essa primeira parte do gráfico representada em amarelo mostra essa subida. O objeto vai parando, por isso o nome movimento retardado. E aí sim, depois, quando está no ponto mais alto, ele chega à velocidade zero, isso no movimento vertical. E depois vai descendo, 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 e ficando mais rápido, mais rápido, mais rápido, que aí é a parte do movimento acelerado. É muito legal entender ilustrações como essa daqui, ó. Muito legal. Perceber exatamente isso. Olha lá, o objeto subindo e o módulo da velocidade se aproximando do zero até que no final fica zero mesmo, no final da subida. E aí depois, na hora da descida, ele vai ficando mais rápido, mais rápido, mais rápido. Isso você percebe pelo tamanho da seta azul, que vai aumentando, o módulo da seta azul, que vai aumentando. Mas tá bom, o que eu quero dizer? Que para um exercício de movimentos verticais, você pode usar esse gráfico como referência. Não que necessariamente serão esses valores, mas você vai ter esse formato. É verdade que você pode pensar em uma orientação invertida em relação ao que eu fiz aí. Por exemplo, aí seu gráfico, ao invés de começar no 30 metros por segundo e terminar no menos 30, ele começaria no menos 30 e terminaria no mais 30. Você pode mudar a orientação, mas eu acho que esse é o mais fácil para entender tudo. É isso aí, né? Mas tá bom. Então, o gráfico tem que ter esse formato assim. Mas o exercício forneceu outro gráfico. O que esse exercício fez, não sei por que o examinador fez isso, foi colocar o eixo do tempo em um lugar diferente do que a gente mais coloca. É mais comum a gente colocar o eixo do tempo onde está marcando zero e não onde está marcando menos 20. Tudo bem, ele quis fazer diferente, não sei porquê, mas o gráfico a gente está mais acostumado a olhar desse jeito, né? Tá bom, tudo bem. E aí, ele começa no 20 e termina no menos 20, isso veio do próprio gráfico. Tem o tempo t e o tempo 2t, que o exercício chamou de t0 e 2t0, eu preferi chamar de t e 2t. Eu estou contrariando aí o enunciado, mas é por quê, né? Por que eu resolvi colocar t ao invés de t0? Porque t0 é símbolo para tempo inicial. Então achei mais adequado colocar o t. Eu não lembro de fazer isso em algum outro exercício, mas de mudar o símbolo. Mas esse daí achei... É muito mais comum t para tempo final e não t0, né? Tá bom, Ivo. Tudo bem. Olha outra percepção. Você viu que aqui está t e 2t. Mas, Ivo, explica melhor isso para mim. É o seguinte. Por exemplo, nesse gráfico aqui, que era um outro exemplo, tudo bem. Mas a ideia é a mesma. O tempo total é de 6 segundos. E você está vendo bem no meio do gráfico o número 3. Esse 3 mostra que no instante 3 segundos ele atingiu a altura máxima, que é bem na metade do movimento. A gente está falando de casos de movimentos simétricos, tudo bem, gráficos simétricos. Os outros casos não simétricos, depois a gente vai estudar, não precisa se preocupar agora. Ou seja, a gente está pensando em objetos que, por exemplo, se eles levaram 3 segundos para poder subir, eles também vão levar 3 segundos durante a descida. Pode perceber, ó, foram 3 segundos para subir e mais 3 segundos para descer. Então, esse 6 segundos que aparece aí é o tempo total. E exatamente a metade, 3 segundos, é o tempo de subida. E para esses casos simétricos, se leva 3 segundos para subir, é porque vai levar 3 segundos para descer. O gráfico ficou assim. No nosso caso, não sei se são 3 segundos. Então, marquei T e 2T. Tá bom.
E aí, vai ter que calcular a área e aplicar a equação da aceleração? Sim. Só que aí eu pintei a área verde, a área cinza. O que eu quero que você pense em aplicar a equação da área e a equação da aceleração para um trecho de cada vez. Quer dizer, você vai ver que nem vai precisar para o pedaço cinza, mas não misture o verde com o cinza. Fica mais fácil. Como é que você vai calcular uma área que ela tem uma parte positiva e uma parte negativa? Não vai ser possível. Então pensa só na parte verde ou só na parte cinza, a parte verde é mais fácil. Olha lá como fica a equação da área. Base vezes altura dividido por 2 é igual a ΔS. T vezes 20 dividido por 2 é igual a ΔS, ou seja, 10T igual a ΔS. Agora chegou a hora de aplicar a equação da aceleração. Ah, mas aqui tem duas incógnitas, Ivo. O T e o ΔS não tem problema. Vamos lá para a equação da aceleração. Entendendo que a aceleração aqui é a aceleração da gravidade. E aí deixa eu comentar com você. A gente está aplicando a equação só para a parte verde. A velocidade final dessa parte verde é 0. A velocidade inicial é 20. O tempo final é indicado por T. E o tempo inicial é 0. E aí eu vou colocar esses valores aqui, que eu acabei de falar para você, eu vou substituir aqui. Velocidade final 0, velocidade inicial 20, o tempo final T, tempo inicial 0. E olha que valor eu pus para a aceleração da gravidade. Eu pus menos 10. Te dou duas razões para isso. Uma delas é algo que a gente já se acostumou, quer dizer, que a gente já sabe de movimento uniformemente variado, que todas as vezes que a gente tiver um gráfico V por T decrescente, esse gráfico é decrescente. A aceleração é necessariamente negativa. Então a aceleração é menos 10. Aí vou, mas e para entender melhor, ilustrações. Por exemplo, essa ilustração aqui, de movimentos verticais. Olha lá o gráfico decrescente e olha como está a aceleração da gravidade. Olha a ilustração de lançamento para cima, hein? Não vai olhar a queda livre agora, a gente está estudando lançamento para cima. Olha lá, o gráfico é decrescente. Esse gráfico decrescente surgiu de um desenho, desse desenho que está aí, e a aceleração da gravidade é negativa. Aí mas dá para pensar em um gráfico invertido? Dá para pensar em uma aceleração da gravidade positiva? Dá, mas ficaria mais chato para resolver. Se bem que nesse exercício aqui ele já determinou um gráfico decrescente, né? Tá bom, então chegou a hora de resolver. Ah, outra coisa, deixa eu até voltar. Você pode perceber que essa preocupação com os sinais, com algum sinal negativo, como apareceu aqui no lançamento para cima, ela não acontece com queda livre ou com lançamento para baixo. Se você usar essas orientações para queda livre, para lançamento para baixo, orientação para baixo, você vai ver que não vai ter confusão de sinal, é tudo positivo e pronto. Já no movimento vertical, se você usar essas orientações aqui para baixo, né? Já no movimento vertical tem uma certa mistura de sinais aí, alguns vetores a gente considera com o seu valor na hora de colocar na conta positivo, outros negativos. Quando eu falo vetor, pensa nas setas, né? Tá bom. E aí, como é que continua isso tudo, essa conta? 0 menos 20 é menos 20, t menos 0 é t, e é igual a menos 10. Menos em menos vira mais e mais, e aí você pode passar o t multiplicando e o 10 dividindo, fica t igual a 2 segundos. Esse tempo 2 já é a resposta do problema. Ele quer saber o tempo para a pedra atingir a altura máxima. Ela atinge a altura máxima quando termina a parte verde, o tempo da parte verde é 2 segundos. E aí, mas a gente pode também entender muito mais do exercício. A gente pode pensar em todas as perguntas que o exercício tem chance de fazer para a gente. E a gente consegue responder. Olha lá, 10 vezes 2 dá 20 metros. Olha como o gráfico assim fica completo. Olha, o ΔS verde vale 20 metros. O tempo t, 2 segundos. Se o tempo t vale 2 segundos, 2 vezes t vai valer 4 segundos. 2 vezes 2 dá 4. Outra percepção importante, que acho que é legal você sacar isso. A área verde deu 20, a área cinza dá menos 20. Ivo, o que isso representa? Você pode calcular, você vai ver que vai dar menos 20. O que isso representa? A parte verde mostra que o objeto subiu 20 metros. E a parte cinza mostra que o objeto desceu 20 metros.
Aí a altura máxima que ele atingiu em relação ao ponto de lançamento é 20 metros. Ele subiu 20 e desceu 20. Essa foi a ideia. Então dá para preencher o gráfico, deixar o gráfico completo, e aí você percebe que as respostas elas surgem naturalmente. É muito legal. E tá bom, mas e por equações? Como é que ficaria a resolução? Que a gente vai ver agora. Eu sempre sugiro o seguinte, são essas 3 equações e tal. Eu sugiro que você aplique as equações sem achar que existe uma equação certa e única para resolver, não. Se você quiser começar pela equação de Torricelli, que é essa equação vermelha, pode começar. Se quiser começar com essa equação que surgiu da função horária dos espaços, pode começar com essa. Eu gosto de começar com essa. E a ideia vai ser a seguinte, se você perceber que tem 2 incógnitas na sua equação, vai para uma outra. E uma hora as respostas vão surgindo. Mas tem 2 detalhes para lançamento para cima, que é o que a gente está estudando, que eu queria reforçar com você, que ajuda na hora da resolução. Primeiro, não pense em aplicar tudo de uma vez só. Como assim? O que eu quis dizer? Pense em analisar só a subida ou só a descida. Isso ajuda muito. Muitas vezes. Tem vezes que a gente pode pensar subida e descida? Tem, mas na maioria das vezes é só subida ou só descida. Se você perceber que está faltando informação para analisar a subida, analisa a descida. E vai ter. Então, eu dou 2 sugestões. A primeira é essa. Analise só a subida ou só a descida. E a segunda sugestão. Use essa orientação, que deixa o G negativo. Use o G negativo. Mas para os outros casos, que é dar livre lançamento para baixo, não precisa se preocupar com o sinal, não. É só ver os desenhos. Mas para esse caso, sim. A minha sugestão é use essa orientação, ou seja, a gente vai usar o G negativo. E é isso aí. Eu vou começar com a equação azul, que eu gosto mais de começar por ela. Se eu perceber que falta informação, eu daqui a pouco vou para outra equação. Mas olha lá, olha como ficou. Ivo, por que você colocou no lugar do V o 0? Você lembra que eu falei que eu só vou analisar a subida ou só a descida? A velocidade final da subida é 0 no movimento vertical. Olha lá. O objeto vai subindo, 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 e ele vai parando, parando, parando. No final da subida, a velocidade é 0. E eu estou aplicando dessa vez a equação só para a subida. A velocidade final da subida é 0. A velocidade inicial da subida é 20. E a aceleração é menos 10. 10t igual a 20, o tempo t dá 2 segundos. Essa já é a resposta. Por que a aceleração é negativa? Cara, eu estou usando essa orientação aqui. Posso usar outra orientação? Pode, mas eu sugiro que você use essa, é mais fácil para trabalhar. Eu sou teimoso, eu sei que o exercício acabou, mas eu vou continuar. Por exemplo, vou aplicar essa equação verde, que surgiu da função horária dos espaços. Eu vou aplicar agora também. A velocidade inicial é 20, o tempo é 2, a aceleração menos 10, o tempo 2, como eu coloquei aí. Fica ΔS igual a 40 menos 20. 40 menos 20 dá 20 metros. Legal, acabou. É uma maneira de fazer um pouco a mais. Esse ΔS igual a 20 metros, lembre-se que a gente está aplicando a equação para a subida. Ou seja, o objeto subiu 20 metros. E se ele subiu 20 metros é porque ele atingiu a altura de 20 metros durante a subida em relação ao ponto de lançamento. Legal isso, quer dizer que isso seria a altura em relação ao ponto de lançamento. E se a gente fosse usar a equação de Torricelli? Pode usar. Você pode usar agora para confirmar os seus resultados. A velocidade final é 0, a velocidade inicial é 20, a aceleração é menos 10 e o ΔS vale 20. Olha lá que a gente acabou de calcular esse ΔS. Então, o momento que você chega que 0 é igual a 400 menos 400, ou seja, que 0 é igual a 0. Uma pergunta que surge, é muito comum, as pessoas me perguntam assim, Ivo, então a equação de Torricelli serve só para confirmar? Se você fizer nessa ordem que eu fiz, azul, verde, vermelho, assim, sim. Mas você não precisa começar pela azul. Você pode começar pela equação de Torricelli. E aí
A equação de Torricelli não necessariamente vai ser para confirmar seus resultados. Olha lá como ficou essa resolução. Ou melhor, as resoluções, né, por gráfico e por equações. É isso aí. Valeu, valeu, valeu. E até